Eu já queria começar a ministrar com o versículo, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e se veem. Aplicar esse versículo, ele está dizendo para mim e para você que nós cristãos, a gente não enxerga os olhos, enxerga através. E ele vai dando continuidade em Hebreus 11, versículo 6, ele fala: se se aproxima de Deus, creia que Ele exista e que Ele é galardoador do que o pastor falou. Que agradar o coração de Deus, que nós agradamos, o nosso Deus, e Ele com o coração alegre, Ele é muito forte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está dizendo que é possível, é que os buscam. Eu fui buscar no dicionário, o significado da palavra a algo ou alguém. Mas, irmã, qual é a minha recompensa em terra? A sua recompensa, a primeira maior que recompensa que você é a que o Senhor ele concede a mim e a você através da nossa fé. E o nosso mestre receber a nossa Jesus, para que a fé conduza a caminhos, nos leva à salvação. Mas nós sabemos que a única, qualquer tipo de fé que eu me refiro, se a pessoa que tem fé no que ela crê, ela permanece o que? Firme, Eu falo geral, Então a fé, em modo geral, ela é o que? Ela tem um fundamento, ela vem através do que? Da fé em Jesus Cristo. Da fé na pessoa de Jesus. Nos leva a salvação, a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 4, versículo 10. Seja conhecido de vós, todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é que está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, dado entre os homens, pelo qual devemos a ser salvos. Porque quando Jesus ele foi, por que ele veio à terra? Dizer que Jesus vão lá falar da experiência deles pela pessoa de Jesus a salvação. Podemos ver do seu caráter e sabemos que estamos nos esforçando para viver de acordo com a vontade. Pedro e João viveram numa época opressora. Hoje em dia nós somos livres para expressar a nossa fé, para falar da nossa fé. Mas naquela época, e nem assim eles temeram aqueles homens da lei. O seu caráter, sabemos que estamos nos esforçando para viver de a sua vontade. O que nós conhecemos, se nós conhecermos a Jesus, você não vai, outra pessoa, se você não conhecer a tua fé, ela pode se abalar. Mas se você conhecer, a primeira coisa é conhecer a Deus, é conhecer, irmã, e como é que eu conheço a Deus? Através da palavra dele, move a mão de Deus, move a sua fé. Eu acredito, eu vejo a fé como um bolo. Como assim, irmã? Esses ingredientes, nossas lutas, dependendo do ingrediente que você está colocando nesse bolo, ele vai crescer. O fermento, ele é um ingrediente para que o bolo cresça. E o ingrediente essencial para que o nosso bolo cresça, dando convite, no momento que a gente está cabisbaixo, guia, é o Espírito Santo. E quando você está lendo a palavra do Senhor, ele traz a revelação da palavra de Deus na nossa fé. E você venha todos os dias, procurar ter essa conexão com o Espírito Santo. Mesmo que você esteja fraquinho, animado, aviva a minha fé, faça que a minha fé cresça. E o interessante é que a gente não pode achar que nós somos no nosso auge, e a gente se engana achando que a nossa fé não pode murchar, pode mergulhar no ingrediente no bolo. Como o nosso pastor falou, às vezes a gente fica focado só nas dificuldades. Passando por uma situação difícil, pergunta ao Senhor, o que o Senhor quer me extrair? O que o Senhor quer dizer? Que simplesmente com essa humilde ação, com essa humilde atitude, eu creio que o Senhor significa confiar nele completamente. Pelo amor, significa acreditar que mesmo que não entendemos todas as coisas, Ele sabe como ajudar-nos e vencermos nossas dificuldades. Querido, eu quero te dizer que Deus
pedir a ninguém com nada. Às vezes nós queremos e nos entristecemos falando, Senhor, mas por que o Senhor não me deu aquilo? Algo que Ele sabe que Ele vai te perder, que você vai negociar. Enquanto você não estiver preparado, dá graças a Deus. Consegui aquela porta de emprego, glória a Deus. Porque Ele tem toda a sabedoria. E o seu amor é infinito, né? Corrigir com amor. O mundo ele vai corrigir com maldade. Vai ser tudo que você deseja, que você pediu. Ele sabe pela maneira qual vivemos. Fé na pessoa de Jesus. Porém, a salvação. Algumas pessoas acreditam que a salvação é por obras, né? E nessa não é. A bondade, a caridade é uma característica do salvo. Você vai ter, né, bondade e você vai ter caridade. Aqui, mas consegui achar, né? Nós, como eu disse, né, nós vamos salvação, mas a obra sem fé ela é morta, né? Né? Então nós temos que estar todo momento fazendo a obra do Senhor, de uma forma boa. Em Hebreus 11, do verso 1 ao 40, fizeram a diferença pela sua fé. Eu separei uns exemplos de pessoas que fizeram a diferença. Primeiro, sobre a viúva, né? A viúva pobre, mas ela, da sua pobreza, o pastor falou sobre Ana, né? Que Ana colocou, quando ela colocou, fez vezes, né? E ela não recebeu vitória, mas quando ela falou que ela fez o Senhor, viveria todo o Senhor no altar, foi aonde Deus concedeu o desejo do coração dela. Assim foi a viúva. Há uma diferença, mas a viúva não. Ele me observa. Jesus ele te observa. Ele está vendo o voto que você está fazendo. Ele está vendo por seu benefício próprio ou por vaidade. Então dele se encheu de alegria, que nós também possamos ser assim. Que o Senhor ele possa nos observar e o coração dele se encher de alegria. Capítulo do 1 ao 10. E depois desse discurso perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião de Jesus enviou-lhe os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse e edificou a sinagoga. E foi Jesus debaixo do meu telhado. E é por isso digo uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tudo isso Jesus maravilhou-se. Lembra que eu falei dele? E voltando-se disse à multidão que seguia: digo vós, quem ainda acharam são os servos, o servo e enfermo. De autoridade, eu falo para os meus servos, né? Faça aí, querido. Esse centurião ele tá me ensinando. Digo vós, que nem ainda não, mas eu tenho fé. E às vezes as pessoas que o Senhor está me chamando nessa noite, chamando para poder dificuldade, porque às vezes nós olhamos assim, nossa, mas essa enfermidade ela é tão, será que não, duas vagas, será que realmente eu vou tomar posse? Não olha a dificuldade, não olha o tamanho da sua dificuldade, do seu problema. Deus, exerça a sua fé. Para a sua fé, chame a atenção do Senhor para a sua fé. Seria tão bom, vai ser tão bom Jesus falar, né? Porque existem dois tipos de fé, né? Existe que a gente vê milagres, né, acontecer através da fé. A fé é ano e amanhã você vai trabalhar. Mas Deus não quer que a gente ou lógica. Exemplo de isto é evidente. Se eu conto um, se eu não tem jeito, vai ser C4. Então a fé natural, ela é baseada vai ao contrário, dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento e a prova das coisas que não se veem. É porque existem dois
ela vai ao contrário da fé sobrenatural, da fé que Jesus nos ensina, né? Pois isto é repúdio para tal, sendo que não aceita este fato, porque a gente se decepciona, né? Ela não tem estrutura, nem falsos conceitos, ela é baseada em evidências ou lógica. E quando essa evidência é onde começa o nosso conflito interior, conflito interno. Não luta. E se não luta, vem das emoções. Você percebe que as emoções? Né? Porque você começa a entrar em conflito. Não, mas era para ter dado certo. Se a grama do vizinho, igual o pastor fala. A grama do vizinho da médica, isso não quer. Com a sua fé. Lembra que eu falei no início que você enxerga puta? Olhar com nossos olhos humanos, você vai parar assim. Não vou sair para dizer que você não tem verdade. Então o Senhor ele tem me chamando, Ele está me chamando. Ele está falando um pouco sobre a fé sobrenatural. Quando a pessoa vive mais exclusivamente do Espírito Santo e vivendo lembra daquela passagem daquela mulher, né, que era viúva? Isso aqui é um exemplo de fé, né? Porque ela sabia que a esperança dela estava passando por um momento difícil, né? Um momento difícil do seu marido. Não ficamos pelos cantos chorando, se lamentando e nem perdemos a paciência. E todos sem medo e sem dúvida. Às vezes nós deixamos, mas não a mulher, né? Nos cantinhos. Isso não é uma escolha. Você está mostrando para ele que você não está confiando nele, né? Você tem que dar um cara do diante, né, querido? Porque todos nós passamos por dificuldade. E muitas das vezes eu entendi que nós nos comportamos dessa forma. Eu estou dizendo com os lábios, Senhor. Os mesmos Espírito, né, nos capacita para termos, nos traz comunhão estreita com o Senhor Jesus, para continuarmos a lutar sem desanimar. Lembra que eu falei que o Espírito Santo, ele nos traz comunhão e estreita com o Senhor Jesus. Sendo que a comunhão é toda visão para continuarmos a lutar sem desanimar. Quando você está no auge da sua fé, tão clara, quando você está vivendo o auge da sua fé, você percebe que aquele momento de dificuldade que você está vivendo é um momento de luta, de jejuar, que é o momento de você fazer voto com o Senhor. Agora, quando a sua fé ela está abalada, por quê? Porque você está minguado, você está triste, você está cabisbaixo. Certamente vamos encontrar-nos no propósito que foi nos dado. Vou ler mais uma vez. Portanto, para seguir em frente. Nós vamos ter momentos difíceis, nós vamos ter momentos de luta, mas também nós vamos ter um chamado, nós temos um propósito, né? De nós nos designou, que é o ID, que é pregar o Evangelho, que é fazer a obra do Senhor. A coisa que é desanimados, estar na obra de Deus. É querer já não mais fazer a obra de Deus com tanta intensidade, com tanto vigor. Mas na nossa fé, é aí que nós temos que. Porque assim você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou passando por um momento de luta. Eu estou passando por luta. Nada minha fé tenho em ti. A fé que eu tenho na pessoa de Jesus. E eu tenho certeza com essa sua ação, essa fé. E que verdadeiramente nós possamos ficar com essa palavra. Foi um momento de luta, foi um momento de guerra, mas foi um momento de aprendizado. Né? E nesse momento de luta que eu passei, Jesus ele deu tudo isso. Que nós temos que dar outra face. Mas vai ter situações que a sua desculpa ou o seu perdão, ainda assim ela, né, ainda assim ela está se preocupando. O Senhor, Ele quer que nós sempre demos a nossa outra face. E você pode achar, mas eu vou ficar... Não, você vai estar sendo aplaudido. E eu acredito quando você der a outra face. Então são várias coisas que fazem a nossa fé ser elevada. É o amor, são vários ingredientes. O principal é o fermento, que é o Espírito Santo. Que é Ele que vai nos orientar. É Ele que vai... Não, para você não olhar só simplesmente a situação ou a dificuldade, mas ter essa palavra.
palavra, eu fui muito edificada. Espero que os irmãos também tenham sido edificados, né? E cada dia mais, né? Vai ter dia em cima, vai ter dia que a nossa fé vai estar pequenininha, mas coloque mais fermento. Não sei. Seria algo que você tem que colocar para que a sua fé ela evolua, para que a sua fé cresça. E todos precisamos estar, né? A gente passa por momentos difíceis, aí eu vou procurar o pastor. Amém.